Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, minha gente, paz, saúde, alegria para você no dia de hoje. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre você nesta manhã especial, sempre com vocês aqui, com essas manhãs, nestas manhãs, trazendo aqui uma palavra de esperança, de fé, de amor para abençoar você. Daqui a pouquinho eu entro no assunto, mas antes eu quero informar, se você quer nos acompanhar em uma das redes sociais, eu informo aqui o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, tá bom? Bom, vamos lá então na palavra do dia. Eu quero falar com você a importância de você examinar tudo e reter o que é bom ou bem. Aliás, está escrito isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o bem. Preste atenção, queridos, em outro texto bíblico que eu vou ler aqui para você. Preste bem atenção. Tiago, capítulo 4, verso 13. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Bom, é interessante que esse trecho da Bíblia, ele é ótimo para passar a ideia de empreender. Certamente estou falando com muita gente que é um empreendedor. Isso é excelente. O objetivo da palavra também é incentivar você a crescer e prosperar aí nos seus negócios. Mas seu sentido original é advertir que nossos planos devem levar em conta a instabilidade da vida. Como vemos no versículo seguinte, ele diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Bem, é exatamente porque a neblina vai desaparecer em breve que Jesus nos alerta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Esta pergunta, repetida em Marcos 8, 36 e Lucas 9, 25, não pode ficar sem resposta. É interessante isso aqui. Preste bem atenção. A atitude corajosa neste momento é ter determinação para identificar o que está certo e o que está errado em nossa trajetória de trabalho, de negócios, e ser proativo para fazer as mudanças necessárias e manter princípios e orientações sempre na nossa mente. Agora, estamos falando aqui esses dias, em várias reflexões aqui nas nossas pérolas de sabedoria, que temos falado aqui sempre com um foco espiritual para que você tenha êxito na vida profissional, na vida pessoal, na vida financeira, mas não podemos perder jamais de vista a importância de cuidarmos da nossa vida espiritual e também da vida após a morte. É isso mesmo que você ouviu. Afinal, de que adianta você e eu, ou nós, termos um sucesso financeiro, profissional, nos negócios, isso é maravilhoso, mas durante 50, 70 ou 90 anos e não passar a eternidade no céu? Pense nisso. Fazendo aqui um paralelo, vamos assim dizer. Viver 100 anos de abundância para acabar no inferno seria ainda pior do que ganhar R$1 milhão por mês e depois, ao se aposentar, ter que sobreviver com um salário mínimo mensal, sem usufruir dos bens ou investimentos anteriores. Pense nisso. Então, meu amado, é o cuidado da nossa alma, da nossa vida
eterna. É isso que Deus está falando. Nós estamos falando agora do presente, mas também do futuro, ou seja, da eternidade. Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12,15. Consiste em viver em paz aqui na terra e garantir uma vida eterna no melhor lugar possível. Em resumo, minha gente, não adianta você seguir todas as normas bíblicas ou as leis bíblicas se você se esquecer da questão da vida eterna, ou seja, da salvação. Exatamente, a salvação da sua alma. Ela propõe que ao seu sucesso, vamos usar esse termo, né? Sucesso nos negócios, nas finanças, na sua vida pessoal, isso é maravilhoso, porém, você não pode esquecer do sucesso da sua alma. Nossa alma, ela é imortal, minha gente. E aqui, vale lembrar que a fé, muitas vezes, exige um grau de doação e sacrifício que não se parece muito com o que costumamos associar a um sucesso. Estamos aqui falando, na realidade, estamos falando aqui de outro modelo de vitória ou de sucesso, vivido aqui por homens extraordinários, por exemplo, como o apóstolo Paulo, que enfrentou muitas dificuldades, foi preso diversas vezes, açoitado com varas, apedrejado, sofreu um naufrágio, passou fome e sede, mas não desistiu de servir a Deus. Estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Paulo, por exemplo, Jesus, né? São exemplos, e outros homens de Deus são exemplos de vitória, de sucesso, de bênção que foram, mas nenhum deles que eu mencionei aqui era rico, nem teve uma vida fácil. Todos passaram por grandes sofrimentos e morreram por seus ideais. Por isso, meu querido e minha querida ouvinte, não devemos encarar o sucesso com a visão míope, ou seja, limitada à popularidade ou à riqueza material. Entendeu? As provações servem para fortalecer os homens de fé. Foi a partir de suas experiências difíceis que Paulo, por exemplo, comprovou: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quem não confia em Deus não pode contar com essa força extra, capaz de levar o ânimo ou de levantar o ânimo e complementar nossos esforços quando estamos angustiados e em situação de perigo. Mas qualquer um que ainda não vive isso pode, se quiser, começar esse tipo de uma jornada espiritual. Que eu também tenho falado aqui, a nossa jornada da fé, a nossa caminhada com Deus. Interessante que um paradigma importante para ser salvo é compreender que a religação com Deus e a vida eterna não são obtidas por nossos merecimentos, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Para quem está acostumado ao sistema aí de mérito e esforço pessoal, isso até é difícil de entender. Mas, nesse caso, o único esforço pessoal necessário é se reconhecer pobre e necessitado, como Davi disse, ou seja, imperfeito e carente da graça de Deus. Então, meu querido e minha querida, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, somos justificados perante um Deus que é perfeito. O fato de sermos salvos pela graça, sem merecimentos, pode ser visto ao longo de toda a Bíblia, ou seja, do Novo Testamento, como nesta passagem que eu vou ler agora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Citamos em especial a parábola que está em Mateus 20, do 1 ao 15. Quem trabalhou mais, desde amanhã,
recebeu a mesma coisa que aquele que chegou no final do dia. Isso significa que não importa quanto você merece, mas sim a generosidade de quem oferece. Não se trata de pagamento, e sim de salvação. Amado e amada, após a salvação, deve-se seguir o processo de amadurecimento e mudança de vida que a Bíblia chama de santificação. Ok? Santificação. As Escrituras dizem que devemos ser santos, passando a nos comportar de forma diferente. Entendeu? A Bíblia diz que para ter êxito na vida após a morte, é necessário que você reconheça Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele veio ao mundo, nasceu, cumpriu o seu ministério, morreu sendo inocente para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou. Jesus prometeu que nós estaríamos com Ele após a morte se o seguíssemos. Por isso, amado e amado ouvinte, não faz sentido você usar a Bíblia para viver bem sua vida terrena e não usá-la para viver bem na eternidade. Aproveite a sabedoria desse livro maravilhoso que é a Bíblia. É um livro milenar para incrementar seus negócios, sim, e sua carreira, mas não desperdice a oportunidade de conhecer Jesus e o poder de transformação que Ele pode ter em toda a sua vida. Preste atenção para a gente orar. Eu quero orar com você. Busque a cada dia se tornar uma pessoa melhor. Deus ama você o suficiente para lhe receber do jeito que está e o ama o suficiente para querer que você melhore. Então, para quem já entregou sua vida a Jesus e procura seguir o que a Bíblia ensina, nosso conselho ou o meu conselho é que não subestime quanto ela pode auxiliá-lo também em seu desenvolvimento profissional. Esteja mais atento às suas orientações com relação ao trabalho e mude a sua postura se for preciso, se for necessário. Deixe, meu querido e minha querida, deixe Deus fazer parte da sua vida. Ele se preocupa com o seu bem-estar, sim, claro. Ele trabalha conosco? Ele trabalha conosco. Então, para a gente orar, quem acredita apenas em si mesmo, projeta apenas o que entende ser plausível aos seus olhos. É normal. Mas quem crê na existência de Deus, projeta o que a sua fé alcança. E o poder de Deus não tem limites. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. E para a gente orar, eu quero terminar com esse versículo bíblico aqui, ó. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Gálatas 3, verso 11, parte B do versículo. Pai querido e santo, quero te agradecer por mais uma palavra de fé e de esperança que o Senhor ministrou a nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.